Profecia do Inferno. Imagine que você recebe um chamado de um espírito que fala para você o dia em que você vai morrer. Mas quando esse dia chega, em vez de ser algo lento e triste, aparecem criaturas negras que o levam para fora do nosso mundo. Acompanhamos um homem que está em uma cafeteria, que está nervoso e preocupado, que sempre está olhando para o relógio, o que faz ele começar a suar muito. Quando as 14 horas chegam, 3 criaturas demoníacas aparecem quebrando o vidro do café, fazendo o homem correr pelas ruas tentando escapar, porque essas criaturas davam muito medo e estavam perseguindo esse homem. Mas essas coisas o capturam e o imobilizam, fazendo um ritual com o seu corpo e deixando-o completamente em pó. Vemos que esse acontecimento ficou falado na cidade por causa de como o corpo ficou, o que fez com que um padre aparecesse dizendo que sabia por que esse evento aconteceu. Esse dorama faz você enxergar como é o julgamento das pessoas em relação a outras pessoas e como elas acreditam em pessoas importantes, fazendo coisas assustadoras e bizarras por causa dessas pessoas. Disponível na Netflix. Parasite, The Grey. Esse foi o dorama que mais me fez passar mal. Mesmo assim, eu continuei assistindo, porque mesmo que a série só tenha personagens que não param de sofrer, ela tem um mistério que faz você querer ver o próximo episódio. Jong Soo-in é uma mulher que trabalha como atendente de supermercado e tem uma vida complicada por causa da sua infância. Um dia, Soo-in está dizendo a um cliente que ele teria que pesar uma carne antes de levar para o caixa, mas esse cliente pede para ela dar um jeitinho. Ela não faz e deixa esse cliente ser expulso pelos seguranças. Quando Jeong Soo-in está saindo do trabalho, ela começa a ser perseguida por um streamer que ganha dinheiro fazendo mal para outras pessoas, que era a mesma pessoa que pediu para Soo-in passar a carne. Eles acabam indo para uma rua rural que está deserta. Ele se aproxima de Jeong Soo-in e enfia uma faca nas suas costelas, o que a faz desmaiar. Mas quando Soo-in acorda, ela está sem nenhum machucado. Mesmo que esse dorama seja baseado em um anime, as histórias são completamente diferentes. Mas os efeitos dos monstros se transformando são grotescos. Está na Netflix, Light Shop. Se você acha que não tem doramas que falam sobre vida e morte com uma história triste e que dão medo em você, Light Shop vem como um trovão na madrugada. Vemos um bairro que é muito escuro, sendo iluminado por uma única loja de lâmpadas que conecta os seus clientes ao mundo dos mortos. 6 pessoas vão parar nesse bairro sem nenhuma explicação, mas elas foram parar nesse local por causa dos seus traumas e de um evento que aconteceu com essas 6 pessoas. Quando elas abrem a porta da loja, elas são recebidas por Jung Won-young, que é um homem misterioso e dono da loja, que fazia essas pessoas se curarem desses traumas, vendo as pessoas que eram importantes para elas e que morreram, ajudando esses personagens a superarem essas memórias e seguirem em frente, o que faz eles descobrirem mais sobre esse local, e isso fez eu ficar louca. Esse dorama tem uma história que é muito boa, com ela fazendo histórias separadas, que são pesadas, mas elas se juntam em um final feliz. Além desse dorama, ter uma estética que fica mais fria quando os personagens estão tristes ou fica mais colorida quando os personagens estão felizes e bem resolvidos. Tá na Disney. Revenant. Esse dorama é o mais assustador dessa lista, porque ele tem efeitos que são bem feitos e realistas, que te pegam desprevenido e fazem você gritar de medo, além de falar de temas que dão gatilho, parecendo que não era para você continuar assistindo a ele. Vemos Gu San-young, uma garota que viu seu pai morrer, depois de fazer algo que parecia um ritual. Agora, ela é uma mulher que cuida da sua mãe e tem vários empregos para conseguir viver, mas ela acaba levando um golpe de um investimento que ela tinha feito. 2 dias depois, Sang-yong está na sua casa quando ela vê a notícia de que o corpo de uma pessoa, que era seu pai, tinha morrido nesse dia. Sua mãe conta para Gu Sang-yong porque mentiu, e isso faz Sang-yong sair de casa para andar. Enquanto Gu Sang-yong está na rua, ela encontra sua avó que a convida para ir à sua casa, porque nessa casa tinha um objeto que seu pai deixou para ela. Quando as duas chegam nessa casa, a avó entrega o objeto a Sang-yong, que era um acessório para cabelo. Mas quando ela o coloca, Sang-yong sente que tem alguém observando ela. Esse dorama tem atores que mandaram muito bem nas atuações, mas ele tem aquelas cenas que fazem você criar várias teorias, o que me fez continuar a ver o dorama, mesmo que eu estivesse morrendo de medo. Disponível na Disney. Save Me. Esse é aquele dorama pesado, onde todos os personagens principais têm histórias muito tristes e passaram por eventos traumáticos. Isso tudo nos primeiros episódios do dorama.
A história acompanha In Sang-mi, uma garota que está se mudando de Seul para uma cidade rural porque seu pai está dizendo que conseguiu uma casa nessa cidade. Chegando lá, essa família descobre que foi enganada e não tinha comprado a casa, o que fez eles ficarem na rua até um padre acolher eles na sua casa, acolhendo eles e se tornando o pai espiritual de Sang-mi. Mas esse padre começou a abusar de In Sang-mi e fazer coisas perturbadoras com ela. Depois de alguns dias, os amigos de Sang-mi perceberam que ela foi parar em uma seita, que era do mesmo padre que adotou a sua família e não conseguia sair desse local. Esses amigos tentam tirar ela de lá, mas acabam fracassando. Agora, depois de 3 anos, esses amigos voltam para salvar sua amiga. Essa história critica como ter muito dinheiro pode fazer as pessoas esconderem coisas perturbadoras que aconteciam nessa cidade e como as pessoas têm uma confiança cega em pessoas importantes. Disponível na Prime Video. The Guest. O que você acha que é necessário para chamar a atenção de um padre exorcista, um xamã e uma policial e fazer com que eles virem um grupo que está determinado a resolver esse caso e consiga resolver antigos traumas do passado durante esse caso? A trama começa quando, ao realizar um ritual, um membro de uma família de xamãs é possuído por um demônio. Depois, o filho mais novo, Yoon Hwa-pyong, acaba tendo contato visual com esse membro. Com o contato visual, o menino acaba sendo possuído pelo infame espírito Park Il-do. O pai e o avô dessa criança chamam o padre Choi para exorcizar o demônio, mas isso dá errado e Park Il-do acaba possuindo o padre. Um tempo depois, vemos o taxista Hwa Pyong, que fazia parte dessa família de xamãs e que usa o xamanismo para caçar o espírito maligno que atacou sua família. O destino faz ele se encontrar com a detetive Gil Young e com o padre exorcista Choi Yoon. Esse dorama é bem triste porque ele apresenta mais histórias como essa da sinopse, onde mais pessoas foram possuídas por esse espírito e tiveram sua vida destruída. Mas ele é muito bonito, e quando nós olhamos as imagens conseguimos ver o que cada personagem está sentindo. Tá na Prime Video. Strangers from Hell. Eu sei que vizinhos podem ser desagradáveis e muito barulhentos, mas nesse dorama, isso é levado a outro nível, mostrando que temos medo das pessoas que não conhecemos, podendo ser manipulados e ter sérios problemas se encontrarmos um vizinho que sabe disso. Yoon Jong-woo é um homem que se mudou para Seul por causa do seu trabalho, mas como os aluguéis dos apartamentos eram caros e ele ainda tinha que mandar dinheiro para sua mãe, Jong-woo teve que procurar por algum lugar mais barato. Então, ele encontra Seo Moon-jo, que tinha um lugar onde ele poderia ficar pagando pouco. Mas esse apartamento mal cabia uma cama e uma mesa. Elas pareciam até coladas por ter pouco espaço. Quando Yoon Jong-woo volta do trabalho, ele vê seus vizinhos e cumprimenta eles, mas esses vizinhos agem de um jeito estranho e ignoram Jong-woo, o que faz ele entrar no seu apartamento. E como ele é pequeno, Yoon Jong-woo consegue ouvir pessoas conversando, mesmo que ele não queira. Então Jong-woo percebe que essas pessoas estão falando sobre ele. Esse dorama tem cenas onde é puro cinema, porque ela acompanha os movimentos dos personagens, mostrando a visão de cima quando os personagens estão nos seus apartamentos, e quando eles estão fofocando pela parede, a câmera fica mudando quando o personagem fala e fica com borrões por causa do movimento entre as paredes. Disponível na Prime Video. Venda sua casa assombrada. Imagine que você descobre que sua casa está sendo assombrada por um fantasma que não deixa você em paz, o que faz você ir atrás de uma exorcista para tirar esse fantasma. Mas, depois de esse fantasma sair da casa, essa exorcista vende sua casa. Vemos Hong Jia, que é uma mulher rica que tem uma casa grande, onde na entrada dessa casa tem uma imobiliária que não aceita casas normais para vender. Essa empresa só aceita vender casas ou reformar elas se tiverem fantasmas, e se Jia realmente verificar se existem espíritos nessa casa. Quando isso acontece, Hong Jia vai na casa desses clientes para exorcizar esse espírito e ela acaba ficando com essa casa, porque ninguém quer morar em uma casa que essa pessoa sabe que já foi assombrada. Mas Jia vende sem dizer essa informação para a pessoa que compra essa casa. Depois de um tempo, vemos que apareceu um golpista que dizia vender um aparelho que afastava fantasmas da sua casa, mas ele mesmo que criava um show para dizer que tinha um fantasma na casa dessa pessoa. Esses dois acabam se encontrando quando eles são contratados para resolver mais um caso de casa mal assombrada. Eu não esperava que nesse dorama teria personagens bem feitos, cheios de dificuldades e reviravoltas que eu jurava que não iam acontecer, o que fez todas as minhas teorias serem jogadas no buraco, fazendo eu aceitar que essa série é incrível.
está no Rakuten Viki. Eu sei que você vai assistir algum desse dorama naquela noite escura, mas você tem que estar preparado para ver cenas muito assustadoras. Se eu te ajudei a ficar com medo na sua próxima maratona, deixa o like e se inscrever. Até a próxima lista de doramas.